Opa! E aí, galerinha? Professor Adalto Andrade na área para nossa 7ª aula da playlist de termologia. Hoje, primeira lei da termodinâmica. Hashtag simbora aqui. Aulinha de hoje, primeira lei da termodinâmica. O legal desse conteúdo é, trabalho. Vimos aula passada. O link está aqui, Quantidade de calor, também já vimos. O link vai aparecer aqui. O que vai aparecer de novidade é só a variação da energia interna, tá certo? O que nós vamos fazer na aula de hoje? Nós vamos organizar essas três quantidades de energia em uma única equação. Bora relembrar alguns pontos importantes. Primeiro, quando vai se trabalhar com termodinâmica, o sistema é um recipiente com uma tampa. Essa tampa ela pode subir e descer, e dentro do recipiente nós vamos ter o quê? Um gás. Bora lá. O que nós vamos fazer aqui? Eu vou jogar energia nesse gás, tacar fogo. Quando esse recipiente receber a energia, ele vai aumentar a temperatura, consequentemente aumentar a pressão, e pelo aumento da pressão, a tendência é essa tampa subir, tá certo? Como essa tampa vai subir, nós temos o quê? Trabalho. Vamos mudar o foco. O que eu quero desse recipiente? Para trabalhar a primeira lei da termodinâmica. Eu quero calcular a energia que o fogo vai jogar no recipiente. Vamos supor que o recipiente receba 300 joules de energia do fogo. Então, temperatura aumenta, pressão aumenta e o volume vai aumentar. Para que o volume aumente, nós temos o quê? Trabalho, movimento. Vamos lá. O recipiente recebeu 300 joules de energia e para que a tampa se movimentasse, ele gastou o quê? 50 joules. De antemão, eu já posso fazer isso. Esses 300 joules é referente a quem? Quantidade de calor. Nós já vimos isso aqui lá no conteúdo de calorimetria. Esse 50 equivale a quem? Trabalho, que nós vimos na aula passada. Recebi 300, utilizei 50. Sobrou quanto? Sobrou 250. Esse valor do 250 é que vai ser a novidade para essa aula de hoje, tá certo? Trabalho, já vimos. Hoje eu vou continuar a partir de onde? Quantidade de calor. Então, bora aqui, Quantidade de calor é a energia trocada entre os sistemas. Eu tenho o recipiente e um meio externo. Esse recipiente ele pode receber e pode também liberar energia. Como é que você calcula essa energia recebida ou então liberada? Através dessa equação que nós já vimos na parte de calorimetria. Massa, calor específico e variação da temperatura. Já vimos isso aqui. Dando sequência, variação da energia interna. A palavra variação pode ser aumento ou então diminuição. Já vimos isso. Vamos ler de outra forma. Aumento da energia de dentro do recipiente. Ou então, diminuição da energia que está dentro do recipiente. Por isso que eu coloquei a palavra sobra, tá certo? Então, essa variação da energia interna nada mais é do que a sobra da energia após a troca de calor com o meio externo. Para você calcular essa energia que sobrou, nós temos essa equação. A variação da energia interna vai ser 3 meios de NR ΔT. Nós já vimos isso aqui também. Vai aparecer o link aqui, Aula de lei dos gases. Equação dos gases, PV igual a nRT. Já vimos. O N é o número de mols, o R é a constante dos gases e esse ΔT é a variação da temperatura. Recapitulando, rapidinho. Quantidade de calor, você associa a energia trocada.
o cara pode liberar ou então receber. Variação da energia interna é a sobra da energia. A energia interna está diretamente associada ao quê? A variação da temperatura. E o trabalho, que eu comentei na aula passada, trabalho está associado a movimento. Bora fechar isso aqui, ó. Esse 250 está associado a quem? Ao ΔU. Novamente, o recipiente recebeu 300, utilizou 50, recebo 300, utilizo 50, sobra quanto? 250. Após você conhecer essas três quantidades de energia, trabalho, quantidade de calor e variação da energia interna, você pode fazer o quê? Relacionar esses três valores numéricos aqui, ó. Primeira lei da termodinâmica. A primeira lei é baseada em quê? Conservação da energia. Se você quiser trabalhar com números, ó, 250 é igual a 300 menos 50, tá certo? Quando você for resolver as questões, vão aparecer alguns termos, algumas transformações, que nós já vimos na aula de lei dos gases, como transformação isobárica, isométrica, adiabática, tá? Pode aparecer qualquer uma dessas. Se aparecer algum termo desse, você vai associar o seguinte, ó. Então aqui nós temos, ó, ΔU, pode aparecer isotérmica, pode aparecer o termo adiabática, pode aparecer também isométrica, Adalto, como é que eu vou utilizar essa informação? É assim, ó. Se a questão fala que a transformação é isométrica, isométrica é volume constante. O trabalho é zero. Se a transformação for adiabática, adiabática quer dizer que não troca calor com o meio. O que é zero. Se a transformação for isotérmica, ou então uma transformação cíclica, isso quer dizer que a variação da energia interna é zero. Essas palavras que eu coloquei aqui em cima são as transformações que vão dar um zero para o respectivo termo que eu coloquei aqui, tá certo? Adalto, tem jogo de sinal? Tem sim, tá ok? Vamos associar o seguinte, ó, muita calma nessa hora. Vou começar pelo trabalho. Trabalho é movimento. O recipiente, ele pode expandir e pode comprimir. Então, nós temos uma expansão e temos também uma compressão. Vou anotar aqui para vocês, desse lado. Então, vai ficar, ó, expansão, compressão. O que tu vai fazer? Se você tiver uma expansão, o trabalho vai ser positivo. Se você tiver uma compressão, o trabalho vai ser negativo. Isso daqui você associa a quem? Ao trabalho, tá certo? Isso aqui é o jogo de sinal que você vai ter em relação ao trabalho. Adalto, em relação à quantidade de calor. Quantidade de calor é energia trocada. Você pode receber ou então liberar. Vou colocar aqui, ó. Receber ou então liberar. Se o corpo receber energia, a quantidade de calor é positiva. Mas se o corpo liberar, a quantidade de calor vai ser negativa. Circular aqui, ó. Isso daqui é referente à quantidade de calor. Para finalizar, temos o ΔU, que é a variação da energia interna, que tem a ver com quem? Com a temperatura. Beleza, galerinha? Vamos lá, né? Então, ó, se a temperatura do sistema aumentar, eu tenho que o ΔU vai ser positivo. Mas se a temperatura do sistema reduzir, eu tenho que o ΔU
vai ser negativo. Bora circular isso aqui e associar quem? A variação da energia interna. Tá certo? Então, vou sair para vocês tirarem aquele velho e bom print. Vamos lá! Então, né? Terminamos mais uma aulinha e você vai se inscrever no canal, dar aquele like para ajudar a gente e acionar o sininho para você se ajudar, né? Falta só mais uma aulinha para fechar o nosso ciclo de termologia. Aquele abraço e até a próxima. Valeu!